Oi gente, tudo bem? Eu sou a Gabriela e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas últimas leituras, que foi no mês de fevereiro e março. Eu vou falar dos 2 meses juntos, porque eu não li muita coisa. Foi um mês meio caótico, aconteceu muita coisa ao mesmo tempo. Só agora eu tô conseguindo focar mesmo nas leituras. O primeiro livro que eu li em fevereiro foi Todas as Suas Imperfeições, da Colleen Hoover. Eu cheguei até a gravar um vlog de leitura sobre esse livro. Eu li ele em um dia, 2 dias, eu acho. Foi um vlog 24 horas que eu fiz. Esse livro vai contar a história da Queen e do Graham, que é um casal que tá ali numa crise no casamento. Eles estão casados, acho que há uns 6 ou 7 anos. E eles querem muito ter um filho, já fizeram de tudo para ter um filho, mas a Queen não consegue engravidar. Então isso abala muito o casamento deles. E aí o livro vai ficar mudando entre o relacionamento deles como tá atualmente, que tá muito ruim, né? Que tá assim uma bosta. E aí vai voltar também pro passado, quando eles se conheceram e começaram a namorar e se apaixonaram. Então, assim, sendo a Colleen Hoover, você já sabe que vem muito drama por aí, né? E muita reviravolta também. Até que esse livro não tem tanta reviravolta, mas sempre tem um plot ali no final do livro. Eu gostei muito do livro. Não foi um livro favorito, mas eu me emocionei bastante. Não cheguei a chorar, como em É Assim Que Acaba. Mas é uma história muito bonita, e aí a gente vai vendo quando eles se apaixonaram, e é muito fofinho, aí depois a gente vai vendo como eles chegaram naquela situação que eles estão, e é muito triste. Um livro que seria resolvido se as pessoas conversassem nele, entendeu? O problema desse livro é a falta de diálogo, tanto que é essa meio que a ideia que o livro quer passar mesmo. Só que existem dois lados para a gente analisar nesse livro. A Queen e o Graham, eles já não são mais tão jovens quando eles estão casados, né? Eles já têm mais de 30 anos. Então, assim, é de se imaginar que já era para eles terem uma certa maturidade de saber que um relacionamento você tem que ter diálogo, porque senão nada funciona. Aí, se a gente analisar por outro lado e pensar bem nas pessoas que a gente conhece, as pessoas, né, que fazem parte da nossa vida, a gente vê que nem todo mundo é maduro mesmo, que nem todo mundo entende que tem que falar sobre os sentimentos, que tem que conversar para fazer um casamento dar certo, um relacionamento dar certo. Se a gente for analisar bem, esse assunto sobre a gente conversar sobre os nossos sentimentos, expor os nossos sentimentos, é uma coisa meio nova que vem se falando há pouco tempo, né? O final foi ótimo, foi assim, perfeito. De tudo que teve no livro, o final para mim foi o melhor de tudo. Depois eu tive o meu primeiro favorito do ano, que foi A Guerra que Me Ensinou a Viver. Eu acho que eu já falei dele aqui, já falei que ele era um favorito, mas eu não falei em qual momento do ano ele se tornou um favorito. Então, para quem não sabe, esse livro é uma continuação do A Guerra que Salvou a Minha Vida, que também é um livro favorito meu. Esse livro vai continuar contando a história da Ada, que é a menina que tem o pezinho torto, né? E aí no primeiro livro ela consegue ir com o irmão dela pro interior de Londres, porque eles estão ali no começo da Segunda Guerra Mundial. E aí a Inglaterra começou a evacuar as crianças de Londres, né, da cidade maior, pro interior, porque eles acreditavam que Londres seria o primeiro lugar a ser bombardeado, né? E deve realmente ter sido isso, foi o lugar que foi mais bombardeado, provavelmente. Então essa era uma tentativa de salvar as crianças dali, mandando elas para o interior para ficar com outras famílias que cuidassem delas. No primeiro livro eles acabaram ficando com a moça que estava cuidando deles. Eu não sei se isso pode ser um spoiler ou não, mas não tem como contar desse livro sem falar do final do primeiro. E aí aqui vai continuar falando da vida dela ali com a Susan e com o irmãozinho ali. Eles ainda estão no meio da guerra. E aqui a Ada finalmente consegue fazer a cirurgia no pé dela. O livro já começa com ela fazendo essa cirurgia no pé. Vai contar da experiência dela andando normalmente, cavalgando como ela gostava de cavalgar. Ainda vai contar mais histórias da guerra. É um livro muito bom. É um livro tipo Sessão da Tarde, assim, muito bom mesmo. Ele é um livro leve em alguns pontos, mas também tem umas partes que são mais emocionantes e fala muito de traumas também. Além do próprio tema da guerra, né, de ser um assunto bem pesado. É um livro muito fofo, que te deixa com aquela sensação de quentinho no coração. A escrita da autora também é muito boa, é uma escrita, assim, viciante.
Eu tive a mesma sensação com esse livro que eu tive no primeiro, de não querer parar de ler, de não conseguir parar de ler e de ficar morando na história durante muito tempo depois de ter terminado o livro. Depois eu li Antes que o Café Esfrie, que é um livro japonês, se eu não me engano. É um livro que recentemente, não muito tempo atrás, ele teve uma hype muito grande. Muita gente gostou desse livro, muita gente não gostou também. Esse livro vai falar sobre uma cafeteria que diz a lenda, dizem as histórias, que ela leva as pessoas para o passado. Então, aqui no livro vão ser várias histórias de algumas pessoas que essas histórias vão acabar se cruzando ali, pessoas que vão nessa cafeteria e que fazem essa viagem no tempo. Elas já são avisadas já desde quando elas fazem essa viagem que nada do que elas fizerem, que elas voltarem no passado vai alterar o futuro, elas não podem mudar o passado. E quando elas fazem essa viagem no tempo, elas precisam tomar o café antes de esfriar. Por isso que o nome do livro é Antes que o Café Esfrie. Se elas não conseguirem beber todo o café a tempo antes dele esfriar, elas ficam vagando ali pela cafeteria como se fosse um fantasma. Tanto que na história até tem realmente uma mulher que ela é um fantasma, que ela provavelmente não conseguiu tomar o café antes de esfriar e ficou presa ali naquela cafeteria. É uma ideia bem legal do livro, eu achei muito interessante essa premissa, mas eu não sei dizer sobre o que eu realmente achei desse livro. Não é que eu não tenha gostado, eu não gostei nem desgostei, tipo, ele meio que não fez muita diferença pra mim, sabe? A narrativa da história é muito diferente, assim, é uma coisa muito diferente do que eu tinha lido. E não sei se ela me agradou direito, sabe? Eu acho que era uma narrativa muito fria e eu não consegui me conectar muito com os personagens, não consegui me envolver com eles. Até tem uma personagem aqui que a gente consegue se envolver um pouco mais com ela, mas ainda assim não é uma coisa que chega a cativar a gente. Pelo menos eu me senti assim. Mas eu achei que ele tem uma mensagem boa, porque o fato das pessoas voltarem no passado mas não conseguirem mudar isso, a sensação de que, tipo, você pode voltar no passado para você ficar mais tempo com alguém, sabe? Para você valorizar mais esse tempo com essa pessoa, ou para você matar uma saudade, sabe? Mas não adianta nada você fazer alguma coisa diferente, porque não vai alterar o seu futuro. Então ele meio que traz essa mensagem, sabe? De você aproveitar o momento com as pessoas que você gosta, você falar o que você tem que falar, o que você pensa, o que você sente. Realmente valorizar aquilo que você tem ou as pessoas que você tem e fazer as coisas que você tem vontade de fazer. Depois eu li A Biblioteca da Meia-Noite. Eu confesso que eu queria muito gravar esse vídeo só para falar desse livro. Por quê? Eu amei ele? Não. Eu odiei ele? Não. Eu sei que ele é muito divisor de opiniões, tem gente que gosta e tem gente que não, mas primeiro vamos falar sobre o que o livro se trata. O livro vai falar sobre a Nora, que é uma mulher de uns 30 e poucos anos, que ela tá sofrendo. Ela tem depressão já diagnosticada, ela toma remédio para depressão e ela não começa a ver sentido na vida dela. Ela começa a achar que seria melhor se ela morresse, se ela acabasse com a vida dela, porque ela não tem nada que vale a pena. Ela realmente tenta se matar, isso não é um spoiler, tá? É a partir daí que o livro vai realmente começar. Ela tenta se matar, mas ela vai acabar parando numa biblioteca, que é a Biblioteca da Meia-Noite. Essa Biblioteca da Meia-Noite é como se fosse mais ou menos o momento em que ela estivesse entre a vida e a morte. Nessa biblioteca ela pode rever as ações dela e os arrependimentos dela, e ela pode experimentar novas vidas. Porque se ela decidir que ela quer realmente morrer, ela pode seguir um outro caminho e viver uma outra vida. Então ela começa a visitar essas vidas para ela achar uma vida que ela goste e sair da que ela não gosta, que ela já está decidida, que ela não quer mais viver nessa vida. Então, qual é a minha opinião sobre esse livro? Eu gostei dele, eu não acho que seja um livro ruim. Vi muita gente falando que ele era um livro superficial antes de eu começar a ler. Tinha muita gente que falava que ele era muito superficial sobre a depressão e tinha gente que falava que ele era, assim, extraordinário. E eu acho que ele fica ali no meio termo. Então eu vou começar falando sobre os pontos positivos, as coisas que eu gostei no livro. Eu gostei da narrativa, achei uma narrativa muito fluida.
É um livro que você consegue ler muito rapidamente, porque é um livro que te envolve, a autora sabe fazer isso. Eu acho que é a autora, ou é autor, não sei. Não vi se era homem ou se era mulher. Mas é o autor, enfim. Ele consegue te envolver muito na narrativa e você fica querendo saber o que vai acontecer ali com a Nora. E o livro me trouxe muitos pensamentos reflexivos. Muitos, de verdade. Eu comecei a pensar sobre muita coisa que o livro trazia ali. Comecei a pensar principalmente sobre o fato de você ser bom em alguma coisa. Esse livro me trouxe muito esse pensamento de tipo, será que eu realmente não sou bom em alguma coisa ou eu não me dediquei o suficiente? Ou eu não tive apoio suficiente para me dedicar a essa coisa? Por exemplo, eu me considero uma pessoa ruim em exatas. Qualquer tipo de exatas, sabe? Qualquer matéria em exatas. Matemática, física, química. Eu não acho que eu sou boa nisso. Mas aí eu comecei a levantar esse questionamento, sabe? Será realmente que eu não sou boa? Ou será que eu não me dediquei a isso? Que eu não tive apoio disso, tanto da família quanto da escola. Então ele me trouxe muita reflexão sobre isso, sabe? Sobre a gente meio que querer muito ser bom nas coisas ou achar que a gente não é bom em certa coisa só porque a gente não tem essa aptidão para isso, sabe? Ou porque às vezes a gente tá num momento muito ruim da vida que a gente não consegue se dedicar totalmente a alguma coisa. E também ele trouxe algumas coisas assim do multiverso que eu gostei bastante quando entrou nesse assunto. Eu também trouxe muitas reflexões sobre isso, sabe? Tipo, deu até uma viajada um pouco, mas eu achei muito legal. E eles colocaram muita ciência nisso, sabe? Tipo, achei muito legal essa parte, assim, deles começarem a explicar cientificamente as coisas. Então, esses foram os pontos positivos para mim. Então, a gente vai para os pontos negativos. Vamos falar sobre a depressão. A depressão da Nora, que é uma depressão diagnosticada. Ela realmente tem essa depressão, ela foi diagnosticada com depressão, ela toma remédio para isso, é uma depressão muito forte pelo que a gente vê, pelos remédios que ela toma. Só que eu fiquei com a impressão que o autor não estudou bastante sobre essa parte clínica do livro, sabe? Sobre realmente falar sobre depressão. Eu senti muita falta de dor nesse livro. Porque a depressão, se a gente for resumir, assim, um resumão mesmo, o resumo do resumo do resumo, o que é a depressão? É dor, entendeu? É muita dor e sofrimento. Eu não sou uma pessoa qualificada para falar sobre depressão, entendeu? Eu não sou psiquiatra, não sou psicóloga, não sou formada nessa área, então eu não posso falar clinicamente sobre isso. Eu posso falar um pouco da experiência que eu tenho pessoal sobre isso. Então, assim, pra mim a depressão é muito sobre isso. Porque pra uma pessoa chegar a um ponto de querer tirar a própria vida, ela tem que estar sentindo muita dor e sofrimento, entendeu? Então eu acho que foi isso que faltou aqui. Muitas vezes no livro ele fala que ela estava com um desespero muito grande. Realmente, você tem que estar com desespero para você querer tirar a sua vida. Mas eu não sentia tanto isso nela. Aí foi muito simples para ela tomar essa decisão, sabe? E para mim ficou muito vago isso, sabe? Então assim, eu acho que como um livro filosófico, ele foi muito bom, sabe? Para você pensar sobre algumas questões da sua vida, tanto que parece que tem muito estudo filosófico. Aqui ele cita muitos filósofos e muitas teorias, entendeu? Então eu acho que ele estudou muito sobre isso para poder trazer aqui. Mas eu acho que ele poderia ter feito esse mesmo estudo no caso clínico, sabe? No caso da depressão mesmo, porque quando você aborda uma doença tão complexa como a depressão, eu acho que você tem que ter muito cuidado para falar sobre isso, entendeu? E também tem que se aprofundar muito para falar sobre isso. Então, esse é o meu veredito sobre esse livro, sabe? Foi isso que eu achei. Eu não consegui me emocionar com o livro, acho que muito por essa falta de dor que eu falei, eu não senti a dor da personagem, não senti o sofrimento dela, então eu não consegui me colocar tanto no lugar dela e não consegui me conectar tanto com ela. Mas eu achei que foi um livro muito válido para mim, sim, porque ele simplesmente me fez refletir sobre muitas coisas que eu achei que foram válidas, assim, pra minha vida. Então, para mim, foi um livro que valeu a pena. Ele me acrescentou alguma coisa. Ele trouxe algo de bom pra minha vida. Mas não é um favorito e também não tá nem perto disso. Aí, por último, eu li A Sessão das Trevas, que inclusive foi um livro que eu terminei recentemente e foi vocês que escolheram. Eu postei na aba comunidade do canal para vocês escolherem um livro para eu ler e esse foi o livro escolhido. Não teve muitos votos,
Mas mesmo assim, eu fiz questão de ler ele, porque eu quero ter mais esse relacionamento com vocês. Eu quero postar, eu sempre vou postar, todo mês eu vou postar na aba comunidade para vocês escolherem as minhas leituras. Inclusive, quarta-feira eu vou postar para vocês escolherem minha próxima leitura, ou seja, amanhã. E eu espero que vocês voltem lá, por favor. Então, esse livro vai contar a história de um mundo antigo, onde existia a magia. E como existia a magia, existia a luz e as trevas, que eram duas potências que guerrearam. Teve uma grande guerra onde a luz acabou vencendo as trevas, mas não foi uma vitória garantida, porque as trevas saiu dessa guerra com a promessa de voltar. Mas nessa guerra o mundo antigo ficou tão destruído que a magia foi praticamente extinguida e ninguém mais conseguiu usar ela. Então a gente começa a ver ali muito sobre os regentes, que são essa parte da luz, e também de um homem chamado Simon, que é um descendente do Rei das Trevas, que foi o soberano do mal. E esse descendente quer muito trazer o Rei das Trevas de volta para que ele tome total poder sobre o mundo. Se ele conseguir trazer esse Rei das Trevas de volta, só tem uma pessoa capaz de enfrentar ele, que é uma pessoa da linhagem do sangue da dama. Que foi a pessoa que conseguiu matar o Rei das Trevas lá no mundo antigo quando teve a Grande Guerra. Então o Simon, que é o descendente do Rei das Trevas, fica procurando essa pessoa, esse descendente do sangue da dama, para matar ela e não deixar que ele mate o Rei das Trevas quando ele conseguir fazer com que o Rei das Trevas retorne. E aí, do outro lado, os regentes ficam tentando impedir que o Simon traga esse Rei das Trevas, porque senão seria só caos, morte e destruição no mundo. É aí que aparece o Will, que é o personagem principal, e aí todo mundo acredita que ele é o descendente do sangue da dama e que ele é a pessoa que pode matar o Rei das Trevas. Então o Will e os regentes vão acabar se encontrando ali meio que sem querer e vão se juntar para tentar deter o Simon de trazer o Rei das Trevas. Eu gostei muito do livro. Achei muito bom, achei um mundo de fantasia muito legal. Não foi também um livro favorito, e esse negócio de fantasia é meio novo pra mim também, eu não sou muito acostumada a ler fantasia. Mas tem uns personagens muito bons aqui, e tem uns plot twists muito bem elaborados, e eu fiquei muito envolvida pela história. Tem uns 2 plots, assim, que você fica de queixo no chão. É um livro muito bom, os personagens são muito legais também. Principalmente os personagens secundários, são personagens muito bem construídos. Eu gostei muito da Violet, que é uma personagem meio que secundária ali, que ela é amiga do Will. Meio que acabei até shippando o casal errado aqui, tipo, não tinha nada a ver. Eu queria muito que tivesse um Friends to Lovers aqui, mas não teve. Na verdade, esse livro não teve nada do que eu achei que ele ia ter, foi totalmente surpreendente. Foi um plot atrás do outro mesmo. Eu gostei bastante, recomendo muito que vocês leiam. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, deixa um comentário, se inscreve no canal se não for inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo.